E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Por que Jesus teve que passar pela morte? É certo que ele morreu, mas ressuscitou, ele reassumiu a vida. Ele sendo Deus também, né? Sendo Deus que se fez homem, o Criador de todas as coisas, a morte não poderia deter. Ele fez a vida, então a vida está na mão dele. Por isso que ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui Jesus entrega o Espírito, né, que ele se rende. Ele orou antes, no Getsêmani, ele orou pedindo a Deus que, se fosse possível, passasse o cálice, este cálice, sem que ele pudesse beber. Mas ele sabia que já estava escrito a respeito dele, já estava escrito que ele passaria pela morte, né? Então, assim, contudo seja feito como o Senhor quer e não como eu quero. E aí, agora, por que a morte, né? Porque Deus é tão bom, permitiu que o seu Filho amado, este é o meu Filho amado, nele eu me comprazo. Olha bem, né? Agora, aí ele tem que passar pela morte? Ele foi cuspido, torturado, chicoteado, maltratado, rejeitado. A palavra fala que Jesus foi o homem mais rejeitado, né? O homem rejeitado que sabe o que é padecer, um homem de dores e sabe o que é padecer. Agora, aí vem os cristãos falando de Jesus, né? Aí religiões aí falando de Jesus, ministérios falando de Jesus, mas por que ele teve que morrer, né? Então, é preciso ter discernimento espiritual para entender estas coisas. É preciso você não desprezar o que diz as Escrituras. As Escrituras explicam isso, por que isso aconteceu e para que aconteceu. Ele não morreu na cruz lá sem propósito nenhum. Toda atitude, né, das pessoas, todas as nossas atitudes têm um objetivo, têm um propósito. Então ele não foi sem propósito. Agora, ele não foi levado, né? Ele se deixou levar. Porque ele falou assim: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Ele falou para Pedro: Pedro, se eu quisesse, eu pediria a meu pai 12 legiões de anjos, ninguém me levaria. 12 legiões de anjos, já falei a respeito disso aqui, são 72 mil anjos. E um anjo só, está retratado na palavra, que ele matou 185 mil inimigos de Israel numa noite, só um. 72 mil, o exército de Roma inteiro não levaria ele. Agora, por quê, né? Por que tudo isso? É preciso então entender que o homem decaiu da graça de Deus. Quando você vai lá em Adão, né? O que ele fez? Por que Adão? Né? Porque eles transgrediram a Deus, eles largaram Deus, eles deram mais crédito ao que o coração deles queriam, né? Mesmo na corrupção, eles deram mais crédito ao que o diabo falou do que Deus falou para eles. Então, se você vai em Gênesis, no capítulo 3, ele diz o seguinte, né, que o caminho, né, Deus expulsa o homem, Deus fechou o caminho. Diz aqui, o Senhor Deus, por isso o lançou fora do jardim do Éden. O jardim do Éden, presença de Deus, a comunhão com Deus, a vida com Deus, viver na sombra de Deus, tendo ali toda a provisão.
a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada para que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. A árvore da vida, nós sabemos aqui a simbologia que é Jesus. E ele expulsou o homem, né? E ele diz, né, que expulso o homem, ele pôs um querubim, um anjo da mais alta hierarquia, a vigiar o caminho. Quer dizer, não tem volta para Deus. O homem se separou de Deus, não tem volta. Agora, e no capítulo 6, Deus diz o seguinte, Davi falando, Deus, o próprio Deus falando, capítulo 6, verso 3 de Gênesis: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal. Olha bem, não agirá o Espírito de Deus para sempre do homem, porque o homem é carnal, está no Velho Testamento. E diz mais: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e lhe pesou o coração. A palavra traz arrependeu, mas a interpretação, a tradução correta é entristeceu. Deus quer a companhia do homem, Deus quer agir sobre o homem, Deus quer prover o homem, quer dar ao homem o melhor da terra. Se você quiser me ouvir, vocês vão comer o melhor da terra. Esse é o propósito de Deus, para viver eternamente, né? Mas Deus então se entristeceu, porque o Espírito de Deus não podia ficar agindo para sempre no homem. E diz aqui, porque eu me arrependo de os haver feito. E por causa da transgressão do homem, ele diz aqui, diz o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis das aves dos céus, porque me arrependo, quer dizer, eu me entristeço de os haver feito. Só que houve alguém que se colocou na brecha, foi Noé. Porém, Deus, achou graça em Noé diante do Senhor. Então, ele achou graça. Então, teve um homem, por um homem, foi ali salva a humanidade toda também. E o homem ficou debaixo de acusação. Acusação de quem? Porque, olha bem, todos sabem que Deus é justo. Deus é justo, né? A justiça de Deus, ela tem um misto de misericórdia. A justiça de Deus não é igual à justiça do homem. Ele é misericordioso, compassivo, tardio em se irar, longânimo e assaz benigno. Mas havia uma acusação contra o homem, de quem? De Satanás. Então é preciso você crer que Satanás existe. Houve um confronto de Jesus, de Satanás com Jesus no monte. Jesus falou com ele falou com Jesus. É preciso crer, é preciso abrir os olhos espirituais para entender. Só que o homem, como vive e vê as coisas, ele só vive pelo aquilo que ele vê, ele é um homem natural, ele é um homem carnal, ele é um homem natural. E o homem natural não discerne as coisas espirituais. Então o homem, como não vê, ele não pode discernir que Satanás existe. Agora, Satanás era o querubim ungido, cheio de sabedoria, de beleza, de formosura, e ele foi criado o quê? Antes do homem ele foi criado. E aí veio no coração dele querer ser igual a Deus, foi o que ele incutiu. Ele já foi feito antes do homem, então ele incutiu em Adão e Eva. Falou assim: não, vocês podem viver sem Deus, vocês podem desobedecer a Deus, não vai ter problema nenhum, vocês não vão morrer. Ele não quer que vocês sejam iguais a Ele.
É isso, né? E esse é o sentimento que Satanás teve no céu, e Deus o destituiu. Falou: opa, né? Você quer adoração, e a adoração é exclusiva de Deus, exclusiva de Deus. Então, ele queria ser igual a Deus. Então ele coloca no coração do homem o querer ser igual a Deus, ser mais sábio, ser mais inteligente, ter poder, resolver, fazer, né, segundo o que ele acha, e não segundo a obediência que ele deve aos princípios de Deus, aos princípios de Deus. De forma que Satanás transgrediu, e Satanás tinha tudo no céu, tinha tudo no céu. Agora ele vai lá e ele joga contra, então Deus o destitui. Ó, cartão vermelho para você, cartão vermelho, você está destituído do seu posto. Você agora é um tição tirado do fogo, um tição tirado do fogo. E aí ele foi no homem, influenciou o homem para que o homem também tivesse o mesmo sentimento e desprezasse o que Deus falou. Se você comer, você vai morrer, certamente, né? Ele falou: certamente você não vai morrer nada. Quer dizer, Deus é mentiroso, vocês não vão morrer. Agora, o que acontece com o homem? O homem então cai nessa estratégia do diabo, e ele então transgride, ele passa a viver a sua própria maneira. Em Provérbios a Bíblia diz o seguinte: ai daquele que se estriba no seu próprio entendimento. Quer dizer, o homem quer resolver tudo, o homem faz doutrinas, faz religiões, tem filosofia, criam filosofias e acha que vai dar a volta por cima, vai sair tudo bem. Só que Jesus disse muito claramente em João capítulo 15, verso 6, fala: sem mim nada podeis fazer, né? E evangelizar é trazer todo o pensamento cativo à obediência de Deus. Então nós devemos ter o quê? O nosso pensamento cativo, né? Ele vem submisso a Deus. Não queiras ser melhor e maior, né? E esse sentimento foi nos discípulos, né? Quem é o maior? O maior é aquele que serve a todos, né? É diferente a lógica de Deus, de forma que ele incutiu no homem isso. Deus o destitui, dá o cartão vermelho para ele, e ele então tem um trunfo na mão. Ele tem um trunfo na mão: acusação. Falou assim: eu transgredi e o Senhor me cortou. O homem agora transgrediu também, e o Senhor não cortou ele. Ele não morreu nada, né? Ele fala que não morreu, porque o homem ficou vivo, né? E ele, quando o homem transgrediu, né? Adão e Eva transgrediram, ele sentou lá e ficou esperando. Falou: vão morrer, porque ele sabia que Deus tinha falado que eles iam morrer. Só que ele morreu espiritualmente, porque o diabo via animais morrer, né? O animal morria, ia para a terra e era degradado ali na terra. Agora ele esperava que o homem também fosse, porque aí Satanás ficava com a terra para ele. Ele seria o senhor da terra. A verdade é essa. Então, como o homem não se deteriorou, né? Mas o homem morreu espiritualmente. Por isso que Deus falou aqui, fala na palavra, que o meu espírito não agirá para sempre no homem. Quer dizer, o espírito de Deus foi tirado do homem. E com tudo isso precisa haver um resgate desse espírito. Agora, a palavra diz, né, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens pecaram, se separaram de Deus. Há um muro de separação, havia um muro de separação entre Deus e os homens. E Satanás então falou assim: o homem agora, né, ele perdeu o posto dele, porque Deus fez o homem para governar a terra. O diabo vai lá e rouba o governo da terra do homem. Tá tudo explicado nessa escritura. Rouba o governo. Então por isso que ele é o
príncipe deste século, é o diabo, é o príncipe desse século, passou a ter influência na humanidade. Por isso que ele diz para Jesus o seguinte: se você olha a glória deste mundo, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Jesus não rebateu ele nessa fala. Então tudo ficou na mão dele. Só que o homem precisava de um resgate. Deus não quer perder o homem foi criado à sua imagem e semelhança. Ele queria o resgate do homem para si. Ele não quer perder o homem. Então o que ele fazia? Mandava os profetas para avisar. Mas o que eles faziam com os profetas? Apedrejavam, matavam, prendiam, rejeitando os homens que falavam por Deus na terra. Então, qual foi o plano de Deus? O plano de salvação, o plano de resgate. Ele quer que o Espírito dele haja no homem. Ele quer que o homem tenha comunhão com ele, viva na dependência dele e reconheça que ele é o Senhor. Ele é o soberano Senhor, Criador dos céus, da terra, desse mesmo universo. O plano de Deus é esse. Agora, aí tem uma acusação. Você, o diabo falando, o senhor é justo? Eu quero ver a sua justiça agora. Eu pequei, o senhor me cortou. O homem pecou, agora o senhor também tem que cortar o homem. Essa é a acusação. Aí, por isso que ele falou assim: olha, o homem não tem mais jeito. Então ele se fez homem através de Jesus Cristo e veio como homem, despiu-se de sua glória, e foi obediente. Ele foi obediente até a morte de cruz. Em tudo ele foi obediente. E ele foi um homem que não pecou. O único homem que não pecou, que pisou essa terra, é Jesus. Então, o sangue dele é moeda legítima para resgatar a humanidade. Alguém que não pecou. Então teria que haver um pagamento pelo pecado, um pagamento pela transgressão, porque o pecado traz morte, Vocês estão mortos dos vossos delitos e pecados. O pagamento do pecado é a morte. Então o que Jesus, então ele veio com a missão do resgate do homem, e de forma que ele então se dá em sacrifício. Por isso que João Batista falou: eis o Cordeiro do mundo que tira o pecado do mundo. Olha bem, o Cordeiro, ele é o que? Ele é sacrificado. Cordeiro, depois de 6 meses, ele é imolado, ele é morto, para as pessoas alimentarem. O cordeiro tem que ser novo. Então Jesus, ele foi sacrificado ainda na sua juventude, porque ele é o cordeiro, ele não é um carneiro, Ele é jovem ainda, ele está no auge da força. Então, e ele é o único que não pecou, e ele então se oferece para ser a moeda de pagamento do pecado, não só dele, mas de toda a humanidade. Glória a Deus. O sangue dele é santo. O sangue foi derramado, é santo. Aí Deus fala com a humanidade lá na Páscoa, quando saíram do Egito. O que o homem o povo israelita, o povo hebreu era de Faraó, era escravo de Faraó. Faraó simboliza o diabo que escraviza as pessoas, que faz as pessoas trabalharem infrutíferamente e rouba deles. Então ele é uma tipologia do diabo que mantinha o povo de Deus escravo. Aí ele precisava de um libertador. A tipologia de Moisés é Jesus.
Ele é a tipologia de Jesus. Foi lá e tirou o povo do Egito, atravessou o mar, né? Resgatou o mar, né? Para levar para Canaã, terra de mana, leite e mel. Então Jesus veio para fazer o resgate, mas para fazer esse resgate, ele teria que atravessar o mar, para tirar esse povo e levar para Canaã, agora Canaã celestial, a presença de Deus. E Jesus então se dá em sacrifício. Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Ele veio para esse fim, e ele, como sendo o imaculado, o sem pecado, o cordeiro, que já estava prefigurado lá na Páscoa, na saída do Egito, eles mataram o cordeiro lá e ficaram 1000 anos sacrificando o cordeiro. O cordeiro tinha que ser sem o quê? Sem defeito. Não podia ser o manco da orelha caída, não podia o manchado, não podia o fraquinho, não podia, tinha que ser um cordeiro perfeito, perfeito. E assim eles fizeram. É Deus falando com a humanidade que viria um perfeito, né, para resgatar, para se dar em sacrifício e fazer o quê? Calar a boca do diabo, calar a acusação de Satanás contra todos aqueles que vierem a crer em Jesus Cristo como o único Filho de Deus, único e suficiente Salvador da humanidade, se deu por nós, morreu por nós. Foi isso. Então o acusador está amordaçado, foi amordaçado. Por isso que ele fala, né, ele diz o seguinte, para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma acusação há, para aqueles que estão em Cristo Jesus, são agora novas criaturas, são filhos de Deus. Deus os fez filho de Deus. E Jesus depois ele vem e diz o seguinte, ele diz assim: eu vou subir, mas eu vou deixar para vocês outro Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, aquele Espírito que vocês perderam lá no Éden, vocês perderam ele. O caminho foi fechado, não tinha retorno, mas agora eu rogarei ao Pai para que vos dê o Espírito Santo. O plano foi esse, e foi executado fielmente, e está retratado lá na cruz os dois tipos da humanidade. Os dois ladrões, os dois eram ladrões, os dois praticaram atos passíveis de morte de cruz. Mas o da esquerda blasfemava contra Jesus. Se você é Deus, desça daí e tira nós também, nós vamos crer, né? Na verdade, esse ladrão só queria sair da cruz. Ele não queria compromisso nenhum com Jesus, não queria obedecer nada. Verdade, não queria ter disciplina sobre a sua vida. Então, agora o da direita falou assim: Senhor, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim. E primeiro ele fala com o outro ladrão, falou assim: você nem teme a Deus, estando na mesma condição, na mesma sentença. Ele não merece isso, ele é justo, nós merecemos. Olha bem, então toda a humanidade merece a cruz, merece ser morto, aniquilado, né? Mas a misericórdia, o plano de salvação, o sacrifício de Jesus, ele pagou o título da dívida que era contra nós, pagou. Estão quites agora vocês podem receber o meu Espírito. O meu Espírito vai guiar vocês em toda a verdade. Então, o título da dívida que era contra nós, contra a todos aqueles que vierem a crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, foi pago, está quites. E
Se você vai no livro de Hebreus, no capítulo 10, o que Jesus fez quando quando fala que o véu do templo se rasgou de alto a baixo? Esse véu, na verdade, é uma cortina grossa, 10 centímetros de espessura de linho, tingido de azul, retorcido, né? E tinha 4 metros de altura lá no templo. E quando Jesus, então, ele fala, está consumado, entregue o seu Espírito, esse véu se rasgou de alto a baixo, não foi de baixo para cima, porque se fosse de baixo para cima, podia dizer que o homem foi lá, juntou vários homens e rasgaram esse véu. Podia colocar cavalos de um lado e do outro para puxar esse véu, que não rasgava, de tão grosso que era. Agora, a mão de Deus, olha o que aconteceu, a mão de Deus foi lá, pegou esse véu e de cima para baixo, de cima para rasgou, coisa que o homem nenhum podia fazer, ele fez com a mão dele, com o sacrifício de Jesus. Ele vai e rasga esse véu, e diz que aqui na palavra, no capítulo 10 do livro de Hebreus, fala que foi aberto um novo e vivo caminho à presença de Deus, um novo. O antigo foi fechado, ele foi fechado, o querubim está lá, né? O refugio de uma espada está lá, fechou esse caminho, mas ele veio e abriu um novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, né? E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então você pode ter acesso a Deus, né? Acesso a Deus, a conhecer os mistérios do reino de Deus, coisa vedada, velada àqueles que não creem. Se o evangelho ainda está encoberto, é para os que não creem. Se ele é caminho de morte para os que não creem, mas ele é vida para os que creem. Se o evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, mas para nós é poder de Deus. É poder de Deus que ouve a sua oração, que anda contigo, que vive contigo, que te provê de todas as necessidades, que te dá o melhor da terra. Aqueles que creem, que creem, comerão o melhor da terra. Você vai ficar livre das preocupações, das angústias, das tristezas, das depressões. Isso é poder de Deus. Que eles falam assim, eu não quero ser crente não, porque não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Agora esquece de dizer o que nós podemos fazer. Oramos e pessoas são transformadas, casas são transformadas. Oramos, falamos, pregamos, testemunhamos, intercedemos e vidas são mudadas para a glória de Deus. E então a recomendação dele, o que ele diz? Aproximemo-nos com sincero coração, sinceridade, quer dizer, em verdade, não tem mentira, não tem segundas intenções, porque muitos querem entrar, mas com segundas intenções. Mas ele diz com sincero coração, em plena certeza de fé. O que é isso? Sabendo que isto é verdade. Plena certeza de fé. Eu posso entrar nesse santuário, porque eu reconheço, eu recebi a revelação de Deus, eu recebi o Espírito Santo, e agora eu posso entrar. Eu me purifico de toda a má consciência, e o meu coração é sincero, eu busco o reino de Deus, eu quero as coisas de Deus na minha vida, com sincero e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. Não pode ser coração de gente que quer destruir os outros, não quer parar a obra de Deus, quer desmanchar. Não, purificado de má consciência,
e tendo o corpo lavado com água pura. A água pura aqui é a palavra de Deus, ela é a água que nos purifica, é aquela água que Jesus disse que daria a samaritana no poço. Se você tomar desta água, jamais você vai ter sede. Então, em nome de Jesus, a razão de Jesus ter se sacrificado na cruz foi justamente calar a acusação, porque agora ele é justo, agora ele demonstrou a sua justiça. Ele falou assim: eu condenei a você, diabo, eu condenei também o homem, mas eu me dei em favor do homem, eu me sacrifiquei, o meu filho amado se sacrificou, e ele é o único que não tem pecado. Então o sangue dele é moeda legítima para fazer o pagamento do pecado, não somente de toda a humanidade, de todos os que vierem a crer para a glória de Deus. Então é motivo de alegria para nós. Nós não tínhamos entrada com Deus, não tínhamos. Havia um muro de separação, nosso pecado fazia um muro de separação, mas agora esse muro de separação foi removido pelo sacrifício da cruz, por Jesus. Então eu aceito Jesus. Aí depois de aceitar, depois dessa aliança, depois de reconhecer estas verdades, Ele com o Espírito Santo vai nos guiar no caminho de Deus, no caminho reto e plano. E o homem então precisa saber que ele foi colocado aqui também junto com os incrédulos. Fala do trigo e do joio, plantou o trigo, quem plantou o joio? Foi o inimigo, foi o diabo. Vai arrancar o trigo, vai arrancar o joio? Não, deixa crescer junto, porque haverá o dia da ceifa. Que os anjos vão separar o joio do trigo, os cabritos dos carneiros, vai separar. Então, por isso que vivemos num mundo de incrédulos e também de crentes em Deus. Então, o injusto continue na prática da injustiça, e o santo continue a se santificar mais ainda, e na prática da justiça. Mas verá o tempo da cobrança disso. Jesus veio como cordeiro, fizeram o que quiseram dele, ele se deu o sacrifício, se deixou levar, mas ele volta como um leão. Aí ninguém põe a mão nele, porque ele vem com vestes, está descrito lá, vestes talhares, uma veste de juiz, com um cinto de ouro à altura do peito, e no seu manto ele está manchado, está respingado de sangue. Ele falou assim: eu comprei os que creem em mim, eu comprei com meu sangue, o sangue de um justo. A ele honra, glória e adoração. Seus olhos, descreve lá em Apocalipse, os seus olhos são como chama de 1000 sóis, seus cabelos são brancos como a neve. Ele tem na mão um cetro de ferro que haverá de julgar as nações. Meu Deus, ele vem com todo o poder e glória. Creia nele, e ele nos deu armas espirituais para também esgrimar a espada do Espírito, para repreender toda a ação do diabo e seus demônios. Eis que vos dei, ele deu poder, ele deu autoridade para nós, para confrontar as trevas, para redarguir toda a ação do diabo, para paralisar a ação do diabo na nossa vida, na vida dos outros. Eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e nada absolutamente vos poderá causar dano algum. Saiba então exercer essa autoridade em nome de Jesus. Tome posse de tudo que Jesus fez por nós. Não há outro Salvador. Ninguém verteu o seu sangue para salvar ninguém.
mesmo porque nenhum outro sangue serviria de moeda, porque só serviria de moeda para paralisar a acusação do diabo, aquele sangue puro, o sangue santo, para a glória de Deus, para a alegria nossa. Alegra-te no Senhor, por isso adoramos, por isso regozijamos, e aos que creem, Ele tem um presente de dar a vida eterna, pelo poder da ressurreição. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, também vai nos ressuscitar para a morada com Ele, nos dará um corpo incorruptível de glória, para habitar com Deus eternamente, em nome de Jesus, porque a morte é o último inimigo a ser vencido, e Jesus venceu por nós, nós também vamos vencer para a glória de Deus. Amém, e graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Entregue sua vida para Jesus, em nome de Jesus. Reconheça estas verdades, a verdade do Evangelho, reconheça e se curve ao poderoso de Jacó, ao Deus eterno, Criador dos céus e da terra, e receba o sacrifício de Jesus no teu lugar, para a glória de Deus. Ser curado, ser abençoado, ser transformado, seja fortalecido em nome de Jesus, seja salvo e curado em nome de Jesus.